Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Deus abençoe você que está do outro lado do rádio ouvindo essa programação. Saiba que com certeza você está ouvindo o que é bom, o que é verdadeiro, o que traz a vida eterna. A palavra de Deus, ela é viva e permanece para sempre. Não só no sentido das pessoas que vai nascendo, que vai passando o tempo e a palavra de Deus se mantém a mesma. Não só nesse sentido, que a mesma palavra que foi dita para Adão vale até hoje e vai valer para as pessoas que vai nascer ainda. Então não só nesse sentido, mas no sentido de quem se alimenta dessa palavra, ele tem vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus, ela não se destrói em você. Aquilo que você busca em Deus, aquilo que você recebe de Deus buscando, acreditando, vai permanecer em você eternamente. Se isso for de verdade, você não jogar fora. Então por isso Jesus diz em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11: breve venho, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É exatamente guarda o que você já recebeu de Deus, o que você acredita do Senhor, as palavras que você já recebeu, para você guardar, no sentido não deixar alguém vir desfazer isso que você já tem, esse conhecimento de Deus. Então isso é uma palavra que foi dada, foi falada, pregada e escrita por o apóstolo Paulo, aos Efésios, quando ele fala de capacete da salvação. E aos Tessalonicenses também ele falou nesse capacete da salvação, exatamente você proteger isso aí. Aquilo que você já colocou na tua mente, que recebeu da parte de Deus o conselho, a doutrina do Senhor, que é ensinamento, da parte do Senhor, que está dentro da tua mente, guarda. Então coloca o capacete para que ninguém venha tirar isso aí, que já está em ti. Então guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então tome isso que você já tem, que é o tesouro da vida eterna. Isso é uma riqueza, a maior riqueza que um homem pode ter. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Então veja que o mundo inteiro não tem importância como tem essa riqueza de salvação da alma. Então o escritor aos Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, capítulo 2, e o versículo 1, fala exatamente disso aí. Para nós ter mais diligência com as coisas que já ouvimos. Ou seja, com as palavras, com os ensinamentos, com a doutrina dos apóstolos, com aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus aos apóstolos, e eles continuaram ensinando os outros até hoje. Para nós atentar, a palavra de Deus diz lá, no versículo 1 do Salmo de Hebreus 2, exatamente, devemos atentar com mais diligência para aquilo que nós já ouvimos, para que em tempo algum nós venha nos desviar delas, dessas palavras, desses ensinamentos. Então é uma coisa que você deve guardar mesmo.
E aí você vai buscando mais, em vez de desfalecer, diminuir esse aprendizado, esse zelo, esse cuidado, essa diligência, com mais busca, assim como você se interessa de comprar uma bicicleta, depois mais uma ou uma moto, aí você vai crescendo, né? Andava de aluguel, aí comprou uma casinha, assim. Aí você tem um filho, tem 2 filhos, então a tendência é crescer. O certo é isso, não é diminuir. Então assim também é você com Deus, né? Você não pode recuar, é aquela aí que entra aquela palavra mesmo de Hebreus 10:38 que a gente fala sempre. O justo viverá da fé. Não só lá fala, né? Mas em Romanos capítulo 1, versículo 17, né? E no Velho Testamento fala, sempre Deus está dizendo que o justo viverá da fé, vive de acreditar. Aí está a vida do justo, é quando crê. Aquele que confia no Senhor, ele vai adquirindo fé, porque em Hebreus 12:2 diz que ele é o autor e consumador da fé. Então é ele que te dá fé quando você acredita. Quanto mais você acredita, mais você tem fé. Então é a mesma coisa, quanto mais eu trabalho, me esforço, mais eu tenho as coisas. Quanto mais eu faço a coisa direitinha como é para fazer, mais eu vou ter. Não tem como diminuir. Agora, às vezes as pessoas porque desistem. Quando ele planta um canteiro de cebola, ele acha que já enricou com um canteiro de cebola, né? Vai tirar aquele, vai colher aquele ali, já ter outro. E já ter outro, e já ter outro, vai aumentando. Em vez de querer viver num canteiro de cebola, né? Então é a mesma coisa da fé, ela vai aumentando. Vai se realizando as coisas na tua vida. Isso vai deixando mais claro, mais evidente a presença do Senhor nisso aí, na tua vida, na aprovação daquilo que você está fazendo. Aí, em vez de você relaxar, você tem mais zelo. Então é isso aí, zelar mais por isso, porque você está adquirindo mais galardão, fé, mais confiança. E aí também não pode parar, né? É um pouco diferente da vida secular, que na verdade o empreendedor mesmo, na vida secular, ele não se importa muito com o negócio de aposentadoria, não. De parar de trabalhar. A gente vê isso, pode estudar aí a história e você vai ver que isso é verdade. Então, aquele que quer, ele já está no espírito dele, aquela busca de todos os dias, aquela responsabilidade. Não é por uma questão com medo de passar fome, mas é aquela coisa de responsabilidade de fazer, de edificar, de construir, de continuar. Então, do mesmo jeito, é aquele que busca no Senhor, aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus. Então não tem aposentadoria, não. Essa questão aí de parar, não, agora estagnou, parou. Porque na verdade o diabo não para de atentar, né? No sentido, tem o diabo e tem Deus ali, não é uma questão que ele vai te obrigar. Nenhum dos dois obriga ninguém a fazer nada, mas a tua carne não vai parar de desejar errar, pecar. Então, por isso, dá lugar ao inimigo. E você não pode
parar de buscar em Deus para ter esse bloqueio, como um bloquear, como diminuir e anular e anulando aí esses desejos, né, carnais até a morte. Então, voltando aí a falar em Apocalipse 3, que eu falei no 11, o versículo 21, Jesus diz isso aí. O versículo 20 a gente fala muito, né? Que é aquela coisa da disponibilidade do Senhor para qualquer ser humano, qualquer um da face da terra. Pode ser o pior ladrão, o pior assassino que existe, mas ele está disponível para você pedir perdão e ele perdoar, ainda que você vai pagar o preço carnalmente falando, humanamente, né? Você vai continuar lá os crimes que você cometeu, você vai pagar para a justiça, tudo no sentido terreno, físico, mas com Deus você fica branco como a neve, né? A Bíblia diz isso, o Senhor perdoa. Agora para frente é que vai, né? Que você tem que mudar de vida, ser uma nova criatura diferente, guiado pela palavra, para que não venha cometer o que cometia, né? Os crimes. Então, Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e vir e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então vai ter uma partilha aí. Vai ter aí uma vivência, né? Então, quando Jesus falou isso aí, principalmente as pessoas da época, principalmente aos judeus, sabia muito bem a importância dessa palavra, o que significava isso. É verdadeiramente ser amigo, verdadeiramente compartilhar, verdadeiramente estar unido, junto, né? Porque o judeu, quando ele falava de comer junto com alguém, então tinha que ser mesmo da mesma... ter tudo em comum. Então veja, aí ele entra no versículo 21, que é exatamente o que eu quero falar. Que ele diz: aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então veja que vencer é porque tem luta, tem uma resistência, né? Então, e é até o fim, não é, agora acabou a luta, eu aposentei, porque na verdade a tua carne, ela sempre vai ser contra o teu espírito. E assim não tem aposentadoria. Só acaba a luta quando morre. A carne morreu, acabou. Se você venceu no espírito, você conseguiu a salvação. Se você deixou a carne fazer o que queria, você perdeu a salvação. Então, por isso Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, deixando mais claro, andai na direção do espírito, naquilo que o espírito determina, e não vai cumprir os desejos carnais. Você tem que vencer, né? Isso aí. Aí ele diz no 17, no próximo versículo, que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, falando que não façais o que quereis. Então existe essa queda de braço. Existe essa luta num ringue. É como que você esteja todo o tempo nessa briga. Então é contra você mesmo, porque
Você é tentado quando atraído e engodado. Sabe aquela coisa que você vai olhar, eu fico observando mesmo assim, como é que uma cobra pega um veado, uma cutia, um bicho assim, veloz, mas pensa num veado como é veloz. Como uma cutia é veloz para correr. E outros bichos, um cachorro, a cobra pega. Como? Porque é atraído. Não tem como uma cobra correndo atrás de um animal desse pegar ele. Não existe possibilidade. Então você é tentado quando atraído. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Aí então você é atraído por uma concupiscência, um desejo da carne. Então você é atraído por aquilo, chama a tua atenção. Você sabe até que é proibido quando você conhece a Bíblia e tudo. Mas você para um pouco, você, como aquilo é interessante, né, que é um desejo já carnal, você fica ali meio interessado naquilo e vai sendo atraído. Aí você é tentado. Aí o inimigo entra ali, né, porque você já está se chegando para perto dele, né? Então você fica favorável, você fica do lado, você fica querendo, você se entrega. É o caso da cobra pegar o veado, ou a cutia, seja que for. Porque não tem como a cobra ter uma destreza no sentido de velocidade para pegar um bicho desse. E então, do mesmo jeito, você vê que quem atraiu a Eva foi uma cobra, no sentido de Satanás usou, né? Uma cobra, né? Diz que era um dos animais mais bonitos que existia no Éden. Que é tanto que Eva se interessou para conversar ali e tudo. Então veja que aí também ela foi amaldiçoada, que até em Apocalipse diz que ela nunca vai andar. Que tem promessa para os animais ser manso, a nova terra, tudo. Aí vai ter o milênio aí, onde vai ter os animais que, assim, a palavra de Deus diz, que eu não gosto de falar em coisa escatologia, mas diz que o boi vai comer junto com o leão, a Eva e tudo. Então veja que era assim no início, com certeza. Leão não comia boi. Mas veja aí ela perdeu, com certeza, tinha perna, tinha tudo. E Deus amaldiçoou ela, dizendo que ela ia comer pó, se arrastar pelo chão. Então veja que aí é a serpente, quando fala na Bíblia de serpente, está falando do diabo. Então você vê que tem aí tudo a ver com o que eu estou dizendo também, aí que ela atrai os animais. E assim a serpente nossa que atrai nós é o pecado, né? Esse desejo de pecar. E aí tem ali o catálogo, vamos dizer que seja aquilo que é apresentado para nós, que eu até digo que o mundo é o catálogo do diabo, né? Que ele apresenta, não é que ele obrigue ninguém, mas você é tentado quando é atraído. Então você vai chegando perto e vai aumentando o desejo, vai se concretizando. O versículo diz que o tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Desejo. E no versículo seguinte, o 15, diz que
a concupiscência consumado dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então veja que é uma coisa assim que vai se aproximando, você vai correndo no rumo da morte. Você vai chegando para perto e vai aumentando isso aí. A gente vê assim, é claro que no dia a dia a gente vê muito isso, até mesmo com a gente. Claro que todos nós temos essa tendência em pecar, que é essa briga que nós temos que ter, meter o pé na parede e não aceitar o desejo carnal, porque você tem um entendimento, como Paulo diz aos Romanos, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então tem essa briga, mas a gente vê uma pessoa como Judas Iscariote, assim, só um exemplo. Ele ali sabia, no sentido de saber, no sentido humano, de ouvir. Ele ouvia Jesus falar, mas ele achava que era conversa fiada, né? Porque ele nunca se entregou para a palavra. E na verdade nós precisamos nos entregar. Que é isso, engolir verdadeiramente. Guardar a palavra dentro do nosso coração. Não guardar é você dizer, eu não vou fazer, você ter uma decisão. Então, decidir, você guardou a palavra, se é no sentido de dizer, não, vou obedecer essa palavra aqui. Eu sei que é verdade, se eu jogar fora, eu perdo minha vida. Então, a minha vida está nisso aqui. Então, é isso. Que é, com o coração se crê para a justiça. Então, Paulo diz em Romanos 10:10, né? Então, você vê que com o coração se crê para a justiça, ou seja, com a mente, com o entendimento meu, eu creio, né? Aí eu sou justificado por Deus. Já estou salvo, estou livre daquilo lá, eu estou ali e vou lutando, vou me salvando de tudo enquanto é coisa ruim que possa vir contra a minha alma. Então, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, aquilo que está na tua mente, você tem que externar, dizer, falar, testemunhar do Senhor, para que os outros peguem esse mesmo caminho. É o que nós estamos fazendo aqui no rádio agora, é falando disso aí. Então, aqui ninguém está dizendo que é santinho. Não adianta dizer, porque não é santinho no sentido de você não desejar pecar. Santos somos, nós estamos separados. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, me mantendo nessa luz, nessa geração eleita, então eu sou santo. Agora, no momento que eu vacilar, eu não sou mais. Então, eu coloquei uma bride, um freio nesse pecado, nesse desejo pecaminoso meu ou não? Aí é que está a luta. Se eu conseguir segurar isso aí, então estou na santidade. Eu não consegui manter isso aí, então saí, eu não sou santo. Agora, tem essa briga de dizer, no sentido de dizer que somos pecador. Porque o pecado habita em nós, habita em todos os homens. Agora, quem está lutando para não pecar é uma coisa, e quem não luta, pelo contrário, vive no pecado, aí é que está a diferença. Então, aí esse entendimento aí, você busca, joga dentro da tua mente, e na hora de um erro, de você errar, aí existe uma cobrança do Espírito Santo. Se tu fizer, morre. Se tu fizer, vai pagar um preço. Nem que seja no sentido carnal, né?
que você pode pecar e pedir perdão, correr atrás do prejuízo. Sabe aquela coisa, quebrou a perna, não tem, é uma luta, você vai sentir dor. Você vai emendar a perna, mas é bezetacil, rapaz, é rolo demais. E vai ficar ainda defeituoso. É da perna, porque quebrou, já fica meio desconfiado, nunca mais confia direito. Então tem todo esse detalhe aí. Você sofreu um acidente. Então tem tudo uma sequela carnal aí, que você já tem essa consciência. Para você ver quanto é difícil você controlar isso, é que Davi, se a pessoa, uma pessoa que conhece Bíblia, que é crente, entende da Bíblia, busca em Deus e tudo, e diz que Davi não era crente, então quem não é crente é o que está dizendo. Então Davi é um exemplo muito grande para nós nesse sentido aí. Que ele sabia que ia cometer um pecado, ele cometeu. E aí cometeu mais outro em cima de outro para consertar o primeiro. Aí enrolou tudo, aí piorou. Ou seja, ele foi atrás de consertar a perna do acidente, caçando outro buraco para meter o pé. É tipo você correr no lugar do acidente para consertar o primeiro acidente. Buscar os mesmos meios. Aí foi aonde ele quebrou a outra perna. Em vez de arrumar a primeira que estava... Tá entendendo, irmão? O que eu quero dizer aqui é que o pecado é sobre pecado. O pecado não arruma pecado. Ele faz acumular pecado. O salário do pecado é a morte. Você cometeu foi um valor. Cometeu outro, dobrou o valor. Então foi o caso de Davi. E ele era crente, mas ele não conseguiu dominar a vontade carnal. E acabou cometendo. Então, a gente não pode também, uma pessoa pecar, não é mais crente, acabou-se. Aí para Deus ele recorreu a Deus, é o caso de Davi, se arrependeu. Mas ele pagou o preço. É o que eu estou dizendo aqui, da sequela do pecado na carne. Ele sofreu muito na vida dele por causa desse pecado aí. Porque se ele não peca, ele tinha tido uma velhice tranquila, mas não teve. Mas nem por isso perdeu sua salvação. E nem tampouco a promessa que Deus prometeu para ele, porque na verdade ele não desistiu de Deus. Pelo contrário, ele partiu para cima, se agarrou com Deus. E foi perdoado no sentido espiritual, mas no sentido carnal ele pegou taca demais. Porque ele fez errado. É como que o diabo não possa com a alma, porque Deus está recorrendo, pedindo perdão. Deus perdoa, o Senhor Jesus perdoa mesmo. Mas o diabo, ele se apodera, ele se aproveita da falha humana para meter o cacete, para bater. É o caso de Davi, que seu filho mesmo se levantou contra ele, irmão estrupou irmã, e aquela confusão, irmão matou irmão, os filhos dele, é uma confusão danada. Então veja que fica isso aí. No caso de Judas Iscariote, ele nunca escutou assim para guardar. Não, o que Jesus está dizendo, eu vou guardar, como o caso de Pedro. Pedro, ele negou Jesus, mas ele não desistiu de Jesus. Ele negou por causa do medo. Jesus, ele permitiu isso. Que era o mais doido de todos ali, que era carnal, e ele achava que carne vencia o diabo, assim, vencia no mundo espiritual. Carne e sangue, não vence. Naquela brutalidade dele, ignorância, carnal,
Aí ele pensava assim, aí Jesus deu só um ensino nele ali para ele aprender, né? Que ele tinha que buscar em Deus. Deus é que tem o poder, ele dá para nós vencer. Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Então, serpente já está dizendo lá, né? E toda a força do maligno. Mas quem dá é ele. E é no sentido de obediência, né? De você estar do lado, de você estar correndo atrás, de você não desistir dele, não desistir da palavra. É o caso de Pedro, Jesus provou isso, que ele carnalmente ele não vencia. Mas buscando nele ele vencia. A coragem que ele tinha, carnal, não valia nada. Você vê que a coragem que ele tinha de brigar com o teçado, ele era uma fera. Ele cortou logo a orelha de um ali quando foi prender Jesus, mas Jesus mandou ele guardar. Não adianta. Aqui o negócio tem que se cumprir, a palavra. Falou para ele. Se eu quisesse lutar, eu chamava os anjos. O meu pai me dava. Se não fosse para se cumprir a palavra. Então guarda aí, Pedro, a espada, não ficar quieto. E depois ele permitiu que ele disse que não abria de jeito nenhum, ia até a morte com Jesus. Jesus provou que se ele não buscasse nele, ele não tinha condição de vencer. Ele negava mesmo Jesus e nunca mais seria crente. Ali quando ele negou 3 vezes, mas ele não desistiu, ficou chorando. Aí entrou aquele arrependimento de ter negado por causa do medo, mas não dizer que ele não acreditava em Jesus. Ele viu que aquela palavra que Jesus falou se cumpriu nele. Ele ficou, vamos dizer assim, desgostoso, né? Chorando, arrependido de ter negado. Já Judas Iscariote, não, ele ficou doido também. Quando viu Jesus apanhando tudo, o que fizeram, prenderam Jesus, depois dele ter vendido por 30 moedas de prata. Mas é um remorso, uma coisa assim diferente, porque ele não guardou palavra. Se ele tivesse guardado, ele não tinha vendido Jesus. Então ele foi vender, para se aproveitar da oportunidade. Não foi o caso de Pedro. Por que Pedro entrou no Sinédrio? Porque ele era interessado, ele não queria se apartar de Jesus. De maneira nenhuma. Já Judas Iscariote não, ele se levantou da primeira e última ceia, que foi feita. Se levantou da mesa e foi, como Jesus disse para ele, vai fazer o que o diabo botou no teu coração. Ele levantou-se e foi. Quer dizer, ele abandonou Jesus e foi lá vender, buscar as pessoas para prender ele. É diferente totalmente de Pedro, que seguiu, cortou a orelha do soldado Malco. Seguiu, entrou no Sinédrio. Deus permitiu ali para fortalecer ele, e ele entender que é o poder de Deus nas nossas vidas que faz nós vencer. Então não posso dizer, olha, eu vou todo dia naquele rádio, não tem quem me impeça. Eu não posso falar essas palavras. Se Deus quiser, se Deus me ajudar, se Deus permitir, eu estou pedindo para Deus, eu tenho que orar. É isso aí. Toda essa submissão, humildade, mansidão diante do Senhor, para manter o programa no ar. Porque senão o diabo derruba, irmão. Desfaz, para! Porque a gente pensa que é dono do nariz da gente. Não tem nada de dono de nada. Ninguém pode nada e nem sabe nada. Ninguém da face da terra. Todos nós somos dependentes do mundo espiritual. E se Jesus, se não tiver com Jesus, irmão, pode saber que quem está dominando você é o diabo. Apesar de
saber também que é um controle do Senhor Jesus, né? Porque o diabo não levanta uma palha também, não faz nada se Deus não permitir. Mas se você se afasta de Deus, corre para longe de Deus, como eu disse, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Nós somos tentados quando atraídos. Então, se você é atraído, é levado para longe do Senhor, então, que responsabilidade tem do Senhor contigo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, olha, ele está gritando e você correndo para longe. Não, eu quero conversa contigo, não, eu quero aqui. Eu quero curtir minha vida na terra, tá? Aí quem vai dominar você? Quem vai bater em você para lá? É o diabo. O salário é a morte. Então, aí Deus tem responsabilidade com isso. É claro que pela longanimidade, o amor de Deus, que é tão grande, de tal maneira, que como Paulo diz, não tem profundidade, nem largura, nem altura. Então, você vê que aí ele vai controlando isso para que quem sabe uma hora você escuta ele. Aí vem, aí ele vai cear contigo e tu com ele. Então ele vai deixando, ele vai espichando isso, dependendo da tua busca. Porque tem uns malucos, que é o homem malvado mesmo, que aí ele não vive a metade dos dias, porque não dá de esperar. Aí ele solta mesmo na mão do inimigo, o inimigo mata logo. Mas tem todo esse controle, se você não é muito maluco, aí ele vai deixando, vai dando chance, oportunidade para você ouvir a voz, você querer o Senhor, você entender que depende disso aí. Então veja que Judas, ele não ouviu de jeito nenhum. Quando ele levantou-se da mesa ali, da Santa Ceia, que Jesus falou para ele, vai fazer o que o diabo botou no teu coração, ele levantou-se e foi, e os outros pensavam que ele tinha ido comprar alguma coisa. Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa, porque ele tinha a bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro. Por que Jesus colocou ele como tesoureiro? Para até mesmo nós hoje não murmurar dizendo que o coitado estava precisando de dinheiro para comprar um arrozinho para casa ou um remédio para o filho que estava doente, uma coisa assim. Então, por que a Bíblia diz isso? Deixa bem claro. Para nós saber que ele era ladrão, como o próprio Jesus falou. Ele colocou ele de tesoureiro para provar isso, deixar provado, deixar um testemunho que ele entregou, não foi por falta de dinheiro, ele não vendeu porque estava liso. Não, ele vendeu de ruim mesmo. Então é assim, tem gente que não serve a Deus porque não quer mesmo, é de ruim mesmo. Aí ele fica botando um obstáculo, uma coisa e outra, mas não serve porque não quer. Então depende de mim e de você, é da gente acreditar, querer, né? E aí pode ter milhares de pessoas ao nosso lado que está congregando conosco e é descrente, que é o caso de Judas, que estava no meio dos 12 apóstolos, 12 escolhidos por Jesus, mas ele estava no meio ali como apóstolo, né, até como obreiro, né, que era para dar exemplo, ali no meio de milhares de pessoas que seguiam Jesus. Que atrás de Jesus andava, era milhares de pessoas, não era só os 12.
Então ele, se é de dar exemplo ali, ele deu esse mau exemplo. Mas por isso Pedro se desviou, João? Não. Então não é por causa dos que não faz que eu não vou fazer. Então posso estar no meio de uma congregação que tem várias pessoas fazendo as coisas erradas. Mas eu não sou obrigado a fazer. Eu tenho a obrigação de fazer certo. Principalmente quem está na frente. Você vê quando Paulo escreve a Timóteo e a Tito as cartas, ensinando eles escolher obreiro para a obra de Deus. Tinha que ser homens dignos, homens que tivessem testemunho, para que viesse. Agora, mesmo assim, eles escolhendo assim, não vai ter uns que vai fazer errado? Claro, mesmo obreiro que ele muda totalmente. Pode parar de seguir Jesus e seguir os próprios desejos e cai na mão do diabo lá e pronto, se perde para lá. Então você vê que Jesus ele escolheu os 12 e não seguiu, exatamente dando um exemplo que gente é assim mesmo. Ele disse antes mesmo, ele disse: eu escolhi vocês os 12 e um de vocês é um diabo. É um diabo, ele falou dessa forma. Está escrito. Então veja que não é nós também que vamos escolher tudo certinho, vai dar tudo certinho, os caras são tudo crente. Aí a vida é assim. Agora eu, particularmente, você, não é obrigado a seguir o erro. Então cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então não é o fulano que vai sujar a minha alma, nem tampouco salvar. Então é eu que sou responsável pela minha alma. Então eu não posso querer mudar o mundo. Querer eu posso, mas eu não vou mudar. Então a gente está pregando um evangelho aqui num rádio desse. Todos que ouvem a palavra no sentido som, no sentido de escutar, eles vão acreditar? Ele vai se salvar, guardar a palavra, querer obedecer, crer nisso aí e se salvar? Não. Mas é problema de quem? É de quem não guarda. A gente está fazendo ID. Jesus disse para fazer isso aí. Estamos fazendo. Quer dizer, está servindo para mim também? Ou eu estou pregando só da boca para fora para os outros, mas para mim não? O problema é meu. Se eu estou pregando e não vivo, aí quem é que se arrebenta? Quem é que vai para o inferno? É quem não acredita, é eu, quem não ouve. Quer dizer, é uma coisa muito séria isso aí. Que eu preciso dar lugar. Eu preciso querer, desejar, atentar com mais diligência para aquilo que já tenho ouvido, para que em tempo algum eu venha me desviar disso aí. Isso aí o Hebreus que eu falei agora há pouco, Hebreus 2:1, né? No versículo 2 diz: porque as coisas faladas pelos anjos, as palavras falada pelos anjos se cumpriu, recebendo a sua justa retribuição. O que o escritor está dizendo? Ou seja, o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, está dizendo nesse versículo 2, do capítulo 2 de Hebreus, dizendo que as palavras, aquelas promessas, tanto de bem quanto de males que vinha sobre a humanidade, que foi falada pelos anjos, se cumpriu na vida das pessoas. Você vê que em Abraão, tu vai ter um filho. Mas eu tenho 100 anos, a mulher tem 90. Não, tem alguma coisa impossível a Deus, rapaz? Vai ter o filho, acabou.
se cumpriu. Teve o Isaquezão com 90 anos. A Sara. Aí, mas também, não meter fogo ali. Ele naquele dia mesmo, ele disse. Os anjos falaram, botar um fogozinho ali naquela cidade ali, que aquilo ali só tem pecado naquele negócio. Tá fedendo nas narinas do Deus vivo. Abraão até teimou um pouco ali, tem um injusto por lá, tem nada. Se tivesse, botava fogo, não. Chegou lá, tacou fogo, irmão. Os anjos. Só tirou o Ló com 2 filhas. A mulher não quis sair. Então veja aí, se cumpriu também o lado ruim. É isso que o escritor diz. Se cumpriu, falada pelos anjos. Aí ele diz no versículo 3: como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram, ou seja, os apóstolos e os que vêm pregando até hoje, né? Como é que nós vamos escapar se as palavras faladas pelos anjos se cumpriram, a do Senhor não se cumpre? A de Jesus Cristo, claro, se cumpre. Aí nós vamos escapar para onde? Como diz João, antes que estava introduzindo Jesus ali no Novo Testamento, tudo. João Batista. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, quem foi que disse para vocês que vocês vão escapar desse jeito aí, fazendo, pecando assim, vão escapar no juízo final? É isso que ele estava dizendo. Quem foi que disse essa mentira para vocês? Não escapa não, irmão. O justo não subsistirá o juízo. Salmo 1, versículo 5. Nem os pecadores permanecerá na congregação dos justos. Não escapa, não adianta. É isso aí, vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, por tudo, meu Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pela Tua bondade e misericórdia, nós estamos aqui, meu Deus, pregando a Tua palavra. Deus, ajuda, abençoa os que ouviram, que venham entender e saber que não pode se apartar do Deus vivo. Nunca podemos deixar o Deus vivo, aquele que, a palavra do Senhor, que tem o poder de libertar, o poder de transformar, o poder de nos afastar do mal, o poder de nos capacitar, nos armar, para nós lutarmos contra as astutas ciladas do inimigo. As armas para lutar contra os principados e potestades do mal nos lugares celestiais. Deus, ajuda-nos, Senhor, salvando as nossas almas. Abençoa, Pai, todas as famílias que nos ouviu nesse momento. Que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar na vida de cada um, dando saúde, prosperidade a cada um, vontade, alegria, prazer em te servir, louvar o teu nome, bendizer na face da terra, ser uma verdadeira testemunha que existe um Senhor que é sobre todos os senhores, um rei que é sobre todos os reinos da terra. Abençoa, Pai, a cada um. Pai, no nome de Jesus nós pedimos e a por fé te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém.